Vamos ver quem está assistindo aí online, quem está assistindo a gravação. Primeiramente, quero me desculpar pelo último encontro, né? Eu tive que sair meio às pressas aí. Estava com meu olho, estava vermelho desde de manhã, né? E daqui a pouco aqui, enquanto estava fazendo a live aqui, começou a doer, sentindo dor no globo ocular. Assim, não, vou dar uma parada aí dei uma chegada no posto de saúde. Segundo a médica lá, era só uma veiazinha que deve ter rompido, né? Fazer o quê, né? Acontece. Eu vou retornar aqui aquela parte que nós estávamos fazendo. Estávamos terminando, eu estava terminando a correção da nossa prova, né? Deixa eu pegar aqui o arquivo do Excel, compartilhar com vocês. Então, aqui nós estávamos fazendo os lançamentos. Deixa eu pegar aqui as movimentações. Opa. Então, aqui, o primeiro lançamento é a constituição da empresa, né? Watchdog Limitada, no valor de 100 mil. Então, 100 mil é o capital social, entrou lá como saldo devedor. É lançado a crédito, porque é uma conta do passivo. E ela foi distribuída assim, 100 mil. Ó, 50 mil em dinheiro, então entra no caixa. Caixa é crédito, é uma conta do ativo, então ela entra a débito. Tá? 25 mil em veículos, então ela também, veículos é uma conta do ativo, então também é lançado a débito. E 25 mil em móveis e utensílios, que eu vou ter aqui, móveis e utensílios, então também é lançado a débito, porque é conta do ativo. O lançamento 2, nós temos aqui aquisição de computador no valor de 8 mil reais da Dell e impressora HP da empresa digital, conforme nota fiscal tal, a prazo. Ora, se é a prazo, o que acontece? Primeiro, eu vou ter aqui um lançamento, computadores, aqui eu tenho um razonete aqui, computadores, 8 mil reais, lançado a débito, porque é uma conta do ativo, e tem uma conta fornecedores, que como foi comprada a prazo, eu não paguei ainda. Então, essa conta fornecedores é conta do passivo, então ela é lançada a crédito porque a conta aumentou. Tá? O lançamento 3, compras de mercadoria a prazo no valor de 30 mil reais da empresa X-Site, conforme nota fiscal tal. Então, olha só, compra de mercadoria. Vamos ver aqui onde é que eu botei. Ó, mercadoria aqui, ó, estoque de mercadorias, 30 mil, entrou a débito porque é conta do ativo, e a conta fornecedores, ela aumentou em mais 30 mil reais. Então, ela aparece do lado como ela é passiva, ela vai ser lançada a crédito, tá? Né? Aqui nessa coluna, eu estou lançando o número dos movimentos, tá? O lançamento 4, perdão, venda de mercadorias à vista no valor de 322 mil reais. Então, venda de mercadorias à vista. Como aqui não diz, tá? Aqui não diz se à vista em dinheiro ou em cheque, a gente entende, pode entender que seja entrada em dinheiro, tá? Mas poderia lançar também a banco aqui, porque não está claro, tá? Eu lancei no caixa, 322 mil. É conta do ativo, é lançado a débito. Agora, observe bem, o estoque de mercadorias que eu tinha aqui com saldo, com lançamento de 30 mil, que eu não tenho saldo inicial, isso aqui não vinha o caso, é lançado a crédito, tá? Por que é lançado a crédito? Porque é uma conta do ativo, e quando a conta do ativo diminui, tá? Quando a conta diminui, nós lançamos, então, ela do lado direito, nós lançamos a crédito. O lançamento 5, pagamento de uma duplicata no valor de 15 mil reais. Olha, se eu paguei a duplicata no valor de 15 mil reais, então vou lá, é o que eu devia para o fornecedor, eu vou lá, como eu paguei, eu tenho que fazer esse lançamento. Como a conta fornecedores é passivo e essa conta aqui vai diminuir, então eu lanço a débito. E, por conseguinte, como eu paguei e eu devo ter pago como é duplicata, paguei com banco, é lançado a crédito, porque banco é conta do ativo, e se diminuiu a conta, é lançado a crédito, certo?
O lançamento 6, venda de mercadorias à vista no valor de R$ 2.000 e a prazo no valor de 2.000. Então, vamos lá. Então, vai sair do estoque 4.000. Ó, saiu do estoque 4.000, certo? Então, origem. E aí, 2.000 à vista, em dinheiro, que entrou no caixa, que é o lançamento 6, e 2.000, tá? Vai ter uma conta clientes que está aqui, ó. Lançamento 6. A conta clientes é uma conta do ativo, então ela é lançada a débito porque a conta aumentou, tá certo? No lançamento 7, recebimento de duplicata no valor de R$ 7.000. Então vamos lá para a conta do cliente, que a conta do cliente vai diminuir, porque o cliente fez um pagamento, ó. Então ela é lançada a crédito, tá? Que a conta diminuiu, por quê? Porque a clientes é uma conta do ativo e a conta do ativo, quando diminui, nós lançamos a, a crédito. Ora, como eu recebi o pagamento, vai ser lançado lá no banco, eu voltei no banco, tá? Lançamento 7, R$ 7.000. O lançamento 8, aqui, ó, pagamento de energia elétrica no valor de R$ 300. Então, vamos ver aqui onde é que está a energia elétrica que nós colocamos. Ó, tá justamente aqui, ó. Então, pagamento de energia elétrica, R$ 300, lançamento 8. Saiu do banco, não, saiu do caixa, a R$ 300, né? Que falei R$ 8.000, não é o lançamento 8. R$ 300, o banco saiu, é lançado a crédito, porque a conta diminuiu, tá certo? E a conta da energia elétrica foi lançada ah, aqui no caso, não é aqui, tá? Porque a conta diminuiu, então ela vai ser lançada a débito, R$ 300, ok? Aqui, desculpa aí, semana passada eu me perdi aqui, tá? Porque foi feito pagamento, eu devia, né? Eu devia R$ 300 que era a conta, tá? Então vamos imaginar que tinha R$ 300 aqui de débito a pagar, tá? Então, vamos imaginar que é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Então, vamos supor que eu tinha aqui o saldo inicial R$ 300, certo? Eu tinha aqui esse saldo inicial de R$ 300. Então, agora eu paguei, eu quitei esse saldo que eu tinha aqui, que era, mediu a conta, recebi a conta, eu tenho que pagar esse valor. Agora eu recebi, então ela é lançada a débito porque essa conta diminuiu, tá? Lançamento 8. O 9 é o recebimento de aluguéis ativos no valor de R$ 1.000. Então, aluguéis, vamos ver onde é que está essa conta aluguéis. Está aqui, ó. Ora, a conta de aluguéis, eu recebi essa conta, certo? Essa conta de aluguéis é uma conta, ó, vamos lá de novo, tá? Aqui também eu me enrolei, naquele dia aqui eu já estava meio perturbado aqui, tá, pessoal? Então eu recebi aluguéis, é lançado a débito, porque aluguéis é uma receita, ela é, se a receita é do ativo, então ela no, vai ser lançada a débito, tá? E aí, essa conta, esse recebimento, como é em dinheiro, vai ser lançada, onde é que está aqui? Vai ser lançado a banco, porque a conta aumentou também, certo? Então, ela vai ser lançada no a débito, que é a conta do ativo também. E no lançamento 10, depósito no Banco do Brasil referente ao fechamento do caixa de R$ 50.000. Então, caixa, então, recebimento do caixa, então, fechou o caixa aqui, R$ 50.000, e depositou no banco. Tá ok? E aí nós vamos ter aqui o saldo final. Então, nós temos o saldo final aqui 50 com 50, zerou, né? Débito e crédito. Então, aqui ficou um saldo final de 324.000. Entendeu? E aqui nós temos 58, tá? Eu vou pegar a calculadora, tá? 58
Então, aqui, ó, 58 mil. Estão 58. 58 mil menos 58 menos 15 mil mais R$ 300. Aqui fecha, igual. Então, aqui eu tenho 42.700 o saldo final aqui, ó. R$ 42.700, tá? Aqui o saldo final é 25 mil, a débito, né? É bom deixar bem claro assim, ó. Aqui eu tenho o saldo final 342 mil a débito, aqui eu tenho 42.700 a débito, 25 mil a débito, aqui o móveis e tecidos, nesse caso 25 mil também a débito, certo? Aqui eu vou ter, ó, o capital social, o saldo final, R$ 100.000 a crédito, com zero aqui. A conta fornecedores, 30 mil, 38 menos 15, vamos ver aqui, 38 menos 15, 38 menos 15 mil, 23 mil, ó, a conta maior, qual é que é? É do crédito, então a crédito, tá? É que deu aqui, R$ 23.000, o saldo final. Na conta estoque de mercadorias, nós vamos ter 346 menos 30, dá 316. 316 mil, deixa eu botar aqui o saldo final, tá? 316 mil a crédito, que é a conta maior, ok? Deixa eu preencher isso aqui, ficar bonitinho aqui, certo? A conta da energia elétrica ficou zero, tá? Porque zerou aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês naquela hora. Computadores, saldo final, o 8 mil a débito também, tá? Clientes ficou o saldo final ficou 5 mil a débito. Vou preencher também aqui, bonitinho. Aluguéis, ficou o saldo final R$ 1.000 a crédito, tá? E aí fecharam todos os razonetes. Então, essa era a questão, né? Mas como vocês puderam perceber, eu considerei bastante coisa aqui nessa questão. Uma coisa que a gente não tá nem um pouco acostumado, eu ia dizer que não tá muito acostumado, nós não estamos nem um pouco acostumados, né? Então, era essa a questão que eu queria passar para vocês. Com relação às notas, eu achei as notas foram boas, tá? Foram boas, não foram ruins, tá? Espero que a segunda siga esse mesmo nível aí, tá certo? Bueno, então agora vamos entrar num novo assunto, tá? Que é, vou pegar aqui, deixa eu compartilhar aqui o arquivo, que são, cadê aqui, ó? Análise financeira, certo? Que é análise, que na realidade a gente chama de análise contábil e financeira, tá? Tanto faz análise contábil como análise financeira. Mas é bem legal esse assunto aqui, tá? Vamos lá. Bom, análise contábil diz respeito ao grau de solvência da empresa. O que é grau de solvência? O que é solvência, né? É, é, é simplesmente analisar o quanto que a empresa tem capacidade de arcar com as suas obrigações. Basicamente é isso, tá? Então,
A análise contábil diz respeito ao grau de solvência da empresa, a sua estrutura patrimonial e a velocidade com que os elementos patrimoniais se renovam. Então, aquela história, um balanço patrimonial que fica muito tempo sem, como é que se diz, sem se movimentar, sem alterar, é sinal que a empresa não está crescendo. Ah, mas ela não está regredindo. Pois é, mas ela não pode ficar estancada. Ela não pode parar no tempo, ela tem que crescer. Sempre tem que pensar em crescer, né? Então, a solvência é analisada mediante o cálculo dos quocientes de liquidez que procuram evidenciar a capacidade de pagamento da empresa no curtíssimo prazo, no curto prazo e no longo prazo. E entende-se por solvência a capacidade que a empresa tem de efetuar o pagamento das suas obrigações, complementando o que eu tinha comentado anteriormente. Tá certo? Quais são os métodos da análise contábil? Basicamente dois. A análise vertical, ou análise chamada análise de estrutura, que é o processo onde é analisada a estrutura de composição de um grupo ou subgrupo de determinados elementos patrimoniais ou de resultado em determinado período, como, por exemplo, a participação percentual dos estoques em relação ao ativo total ou ao grupo do circulante, ou do lucro operacional bruto em comparação com o valor das vendas líquidas. Tá? Então, esse é a estrutura. Por quê? Porque eu analiso a vertical, né? Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Então, eu vou analisar a conta, tá? Dentro da sua estrutura. Então, eu vou analisar o ativo, vou analisar o passivo. Eu vou analisar o passivo circulante, vou analisar o ativo circulante. Eu fico só naquele grupo de contas. Então, por isso que ele é vertical, tá? Então, aqui o exemplo. Observe essa planilha aqui, essa tabelinha. Observe que a análise está sendo feita aqui é dentro do grupo de contas. Então, o ativo circulante aqui, por exemplo. Vou pegar aqui o ativo, tá? Vamos pegar o ativo. O circulante, ele corresponde a 61,1% do ativo total. O ativo total é 2018 e o ativo circulante é 1.232. Então, o que significa isso? Que 61% do ativo dentro do balanço patrimonial, tá? Do total do ativo, 61,1% está contido no ativo circulante. O que é que significa isso? Significa que a empresa tem 61,1% capacidade, né, de arcar com as suas obrigações. Eu não diria em curtíssimo prazo, porque aqui tem estoque, tá? Mas em curto prazo. Dentro do ativo circulante, então vejam bem, ele também não adianta eu ter de todo o ativo 61% do ativo dentro do ativo circulante, se 100% do meu ativo circulante, por exemplo, tá, for 50% de estoque, que aqui o que acontece? Se eu for só fazer a soma aqui, ó, olha só, R$ 1.232 é o ativo circulante, só que R$ 700 é o estoque, tá? É quase 50%. Olha, é mais de 50%. Tá? É mais de 50%. Então, aqui, quando nós analisamos esse índice, nós já percebemos assim, olha, o ativo circulante da empresa tem um problema de liquidez, né? Tem um problema de liquidez, porque ele tem só 4,6% de disponibilidade. Veja, aqui não tem conta bancos, tá? A disponibilidade é só 4,6%. Então, se eu tivesse, se cair no colo da empresa aqui, uma duplicata, por exemplo, de R$ 100, ele já não tem disponibilidade. Entenderam? Ah, mas tem conta a receber? Tem conta a receber.
E provavelmente vai ser daqui a 30 dias, que não está lançado aqui, ó. Então, nós temos duas questões a analisar dentro dessa análise. Olha, estou fazendo análise da estrutura só dentro do ativo circulante. Tá? Então, 61% do ativo está contido no ativo circulante. Ótimo. Tá? Ótimo. Mas, se eu pegar só o ativo circulante e transformar esse 1.232 em 100%, eu vou verificar que estoque está comprometendo mais do que 50%. E o estoque eu não tenho certeza quando que eu vou transformar em dinheiro, porque vai depender das vendas. Tá? Então, é assim que se analisa essa conta. Ok? Então, eu analiso dentro. E um detalhe aqui, vocês observem que tem duas colunas, né? X2 e X1. Eu estou analisando, aqui eu analiso só vertical, tá? Só de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Se eu for fazer esse complemento aqui, o mesmo raciocínio aqui no passivo circulante, só vou fazer esses dois aqui, porque o restante é semelhante, tá? Vocês observem o seguinte: no passivo circulante, nós temos que 45,4% do total do passivo, perdão, do total do passivo, 45,4% está contido no passivo circulante, certo? Agora, vamos lá. Vamos observar aqui. Se eu pegar esse 917 mil reais aqui e disser assim, aqui eu tenho 100% do meu circulante, eu vou observar que eu tenho quase 50% encalhado com fornecedores, ou seja, eu estou enrolado com fornecedores. Então, do meu passivo circulante, 50%, praticamente, mais de 50%, tá? Ó, porque 917 mil, 590 mil dá praticamente 600 mil reais, é bem mais de 50%, com fornecedores, tá? Ah, mas pelo menos não está descapitalizado. Mas aí depois nós vamos fazer esse raciocínio, que nós vamos fazer o cruzamento aqui, né? A análise horizontal, né? Que eu vou ver aqui, pô, se eu tenho aqui um compromisso de mais de 50% do meu passivo com fornecedores e eu tenho uma liquidez pequena aqui, que está mostrando que eu tenho só praticamente 20% aqui de liquidez, que é 4,6 mais 16%, a coisa não está muito legal. Tá? Além disso, eu tenho empréstimos, que é 3%, contas a pagar, que não deixa de ser fornecedores também, tem mais impostos. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz aqui dentro da estrutura. A mesma coisa seria com o patrimônio líquido, com o, o exigível a longo prazo, enfim. Tá? Deixa eu ver se tenho aqui uma outra coisa. Ah, a mesma análise vertical dentro da DRE. Tá? Nós vimos antes do balanço patrimonial, aqui da DRE, a mesma coisa. Então, nós temos aqui, ó, analisando o mês X, o X2 aqui, certo? Da receita líquida, essa receita aqui, o lucro gerado, tá? O lucro líquido foi de 4,6%, ok? Então tá. Mas dessa receita líquida aqui, certo? Dessa receita líquida, eu observo que 69,8%, tá? Diz respeito a custo dos produtos ou serviços vendidos. Olha, é praticamente 70%. Então, da minha receita, praticamente 70% é custos de produtos vendidos. E ainda tem os custos, que é aqui dentro das despesas operacionais, né? Então, 70% praticamente custos relacionados ao custo dos produtos ou serviços vendidos. E 21%, 21,8%, praticamente 22%, são despesas operacionais.
Então, praticamente aqui, 90%, tá? Praticamente 90% é custo, entende? E aí, o que que a gente faz? A gente faz análise, né? Assim, olhando de imediato aqui, o gargalo, o calcanhar de Aquiles, está aqui no custo dos produtos vendidos, que está muito alto, muito elevado. Mas a gente não sabe, né? Mas é a análise que a gente faz, tá certo? Então, assim procede a análise financeira, a análise vertical, de cima para baixo, dentro de cada conta no genérico, né? Então, posso analisar aqui toda a demonstração, tá? Toda a DRE, mas eu posso pegar também aqui só despesas, tá? E aqui é até bom a gente fazer uma análise rapidinho aqui, ó. Observe aqui, ó, que a gente sempre critica, tá? Despesas administrativas. Dentro das despesas operacionais, mais de 50% é despesa administrativa. Porque olha só, é 657 mil reais. Se eu transformar isso aqui em 100%, 358 é mais do que é mais do que a metade de 657. Então eu teria mais de 50% aqui de despesas administrativas. É pouco isso? Não, é bastante, tá? É bastante. Então essa é a análise que nós fazemos, mas aí nós vamos elaborar um plano de ação para trabalhar isso aqui, né? Tentar reduzir esses custos aqui do produto, tentar reduzir essas despesas administrativas e outras questões aqui relacionadas à DRE, tá ok? E o outro método que nós temos é análise horizontal, que é também chamada de evolução, que aí eu analiso as contas na horizontal, e aí eu vou analisar de um período ao outro, tá? Então, é um processo desenvolvido com a finalidade de calcular a variação de um ou mais elementos em determinados períodos, buscando estabelecer tendências, se houver crescimento real ou não desse elemento, como, por exemplo, as vendas dos exercícios. Se as vendas dos exercícios crescerem em termos reais, X% em relação ao ano anterior. Então, ela funcionaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vamos pegar o ativo de novo aqui. Só que agora eu vou olhar o quê? Eu vou olhar essa conta do circulante, por exemplo, do ano X2 e comparar com o resultado do ano X1, tá? Então, por exemplo, no ano X1, o ano passado, eu tive aqui o total do ativo circulante, R$ 1.107. E nesse ano, o resultado foi 1.232. Ó, qual é a análise horizontal que eu faço? Que houve um crescimento de 11,3%. Isso é pouco? Isso é bom? É ruim? Como é que é? Isso vai depender de quanto que a empresa estabeleceu como meta, né? Tá? Ou então vai depender se esse valor, tá? Se esse valor está dentro das recomendações contábeis, porque às vezes ah, as, as referências bibliográficas, né? Elas estipulam algumas, como é que a gente chama? Métricas, né, que são aceitáveis, que podem ser aceitáveis. Então, de repente, nós temos lá, por exemplo, o Sinduscom, né, vamos supor que tem um serviço lá de fornecer índices aceitáveis dentro da construção civil. E vamos supor que a evolução do ativo circulante de um ano para outro fique entre 11% e 15% é aceitável. Então, posso dizer que aqui está dentro do aceitável, tá? Agora, se a meta da empresa foi de 20%, então não foi aceitável, porque não atingiu a meta. Então, é a análise que eu faço da mesma conta de um período para outro, tá? Por exemplo, aqui, disponibilidade, ó. Em X1 era R$ 63 mil. Em X3 já pulou para 93%. Houve um aumento de 47,6%, tá? Então, veja, o que aconteceu? Está disponível. Contas a receber. Em X1 tinha 194 mil, em X2 eu tenho 323 mil. O que que isso representa? É que eu vendi mais a prazo, aumentaram as vendas a prazo. Tá? O estoque, houve uma redução de X1 para X2 em 12,5%. E assim por diante. Então, essa é a análise que nós fazemos, tá?
análise horizontal. Eu sempre pego a mesma conta e faço análise de um período para o outro. Tá certo? Deixa eu pegar, ver um outro aqui, do passivo aqui, fornecedores, que não é relevante, né? Empréstimos. É que tá legal, porque dá, mas é análise, tá? Eu pego um ano e aqui do lado tem análise horizontal, que são percentuais, ou de aumento ou de redução, tá certo? Ah, faltou aqui foi um exemplo da DRE, tá? Deixa eu pegar aqui da DRE. Aqui, a análise horizontal da DRE, por exemplo, X1 para X2, tá? As vendas em X1 foi 2.007, 2.007.000. Em 2003, em X2, foi de 2000, foi 3.100, tá? Então aqui não tá mostrando o aumento aqui. Aqui houve um aumento, tá? De 2007 para 3.009, tá? Aqui eu não tenho, mas eu posso fazer. Deixa eu pegar a calculadora aqui que eu vou fazer. Só um instantinho. Tem a calculadora aqui. Então, dividido por 3.009, 3.009 por 3.009 divididos por 2007 igual, 2000, 2009. Aqui aqui teve um acréscimo de aproximadamente 4%, tá? Das vendas, de 2001 para 2002, certo? Que foi 2007 para 3.009, ok? Agora vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Isso que é importante. Olha só, os custos dos produtos vendidos em X1 era 1.420, tá? Em X2, pulou para 2.100, tá? Então, observe que aqui não tem a análise horizontal, só tem a análise vertical, por isso que está aqui o AV. Eu achei que tinha aqui, tá? Mas não tem. Então, eu teria que pegar esse valor aqui e dividir, tá certo? Mas eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu vou pegar aqui, pega o 2.100 e divide por 1.420, certo? Mas observe que houve um aumento aqui, tá? Olha, esse aumento, com todo esse aumento aqui, tá? Nós vamos observar, tá, que o lucro do exercício aumentou, mesmo aumentando esses custos aqui, tá? Mas essa é a análise que a gente faz. Então vamos agora trabalhar um pouquinho com os indicadores de solvência, tá? O primeiro deles é o chamado liquidez geral, ou índice de liquidez geral. A liquidez geral estuda a capacidade de a empresa pagar suas obrigações de curto e de longo prazo. Então, é o geral. Então, é a análise que eu vou fazer dentro do balanço patrimonial, relacionado a tudo que tem do ativo e tudo que tem do passivo, tá? Então, para isso, nós vamos somar todos os valores do ativo circulante e dividir por todos os valores do passivo circulante. Ok? Isso vai determinar o quê? O quanto a empresa possui de ativo para cada R$ 1 de passivo. Lembra que lá no início nós falamos do patrimônio da empresa, que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações?
Então, vamos lá. Então, a liquidez geral ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Eu tenho um exemplo aqui, que foi colocado valores, tá? Então, aqui 687.500 mais 30.000, divididos por 465.500 mais 164.000, que aqui embaixo é o passivo mais o passivo não circulante, dá um índice de 1,14. Pessoal, índice 1,14, aqui não tem percentual, tá? Aqui não tem percentual. Significa que para cada R$ 1 que eu devo, para cada R$ 1 do passivo, eu tenho R$ 1,14 de liquidez. Então, teoricamente, eu estou bem na ficha. Mas quanto maior for esse resultado aqui, melhor é a situação da empresa. Tá? Se for 2, 3, 4, melhor a situação da empresa. Tá certo? O outro índice de, de liquidez é o chamado liquidez corrente. Outro índice de solvência, né? Liquidez corrente. O quociente de liquidez corrente, ou o índice de liquidez corrente, ou índice de liquidez comum, indica a capacidade de ter pagamento das obrigações de curto prazo, então, aquilo que é corrente, que está lá no ativo circulante, utilizando os bens e direitos transformáveis em dinheiros no curto prazo. Então, é aquelas contas que estão no ativo circulante. Esse quociente determina quanto a empresa tem em valores circulantes para cada R$ 1 de dívidas. Então, vamos lá. Eu vou dividir o que eu tenho no ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E aí, no nosso exemplo aqui, pegando os mesmos valores, né? 687.500 dividido por 464.500, que dá um índice de 1,48. Significa o quê? Que para cada para cada R$ 1 que eu deva, para cada R$ 1 de passivo, tem R$ 1,48 do ativo. Só que aqui tem um pequeno detalhe, tá? Que aqui está contando com estoque também. E eu posso ter aqui, vamos imaginar que nós tenhamos dentro desse ativo circulante 100% de estoque. Mas é circulante, está lá na conta do circulante, tá? Então é um problema. Aí surge um outro indicador, que é o índice de liquidez seca, que agora ele desconsidera o estoque, tá? Desconsidera o estoque. Nesse nosso exemplo aqui, o ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. O passivo circulante mantém, o ativo circulante mantém, só que agora eu vou deduzir o estoque. Quando eu deduzo o estoque, o resultado cai para 94, 0,94. Significa o quê? Que para cada R$ 1 que eu tenha de dívida, que eu devo, tá? Eu tenho 94 centavos no ativo circulante. Então, a situação da empresa aqui, ela é problemática, tá? Ela precisaria ter, no mínimo, 1. O índice, no mínimo, deveria ser 1, tá? Porque para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho R$ 1 de liquidez que eu posso pagar a curto prazo, tá certo? Temos ainda o índice chamado índice de liquidez imediata, tá? Que ele é o menos importante e é obtido mediante a divisão dos valores disponíveis de imediato, caixa e bancos, pelo valor do passivo circulante. Ele é o menos expressivo por quê? Porque não quer dizer que dificilmente alguém vai chegar, vai cobrar vai querer descontar um título na hora, né? Ah, eu não tenho dinheiro agora. Porque se o dinheiro não está no caixa, está no banco. Mas está no banco não está parado também. Ele está investido. Tá? Então, por isso que ele não tem assim tanta importância. Tá? Então, é a disponibilidade, ou seja, o que tem dinheiro, caixa e bancos, divididos pelo passivo circulante. Então, observem aqui quanto é que dá. Ó. Olha só. Então, a empresa, essa aqui tem 2.500 de imediato, de caixa e bancos. E tem um passivo circulante, aquele que o mesmo valor, né? 464.500, vai dar um índice aí, olha só.
0,00538, ou seja, para cada R$ 1 de dívida tem um milhavo, né? 5 milhavos, né? De reais para pagar, é complicado. Isso aqui é o menos importante por causa disso, tá? Porque nada garante que eu não tenho, que a empresa não tenha o dinheiro imediato, que ela não tenha daqui 2 dias, daqui 3 dias, porque ela pode estar com o dinheiro aplicado, enfim, tá certo? Outro indicador que é muito interessante, agora sim, agora aqui percentual, é a chamada composição do endividamento. Isso aqui é importante, tá? O quociente de composição do endividamento representa a relação das exigibilidades e tem como objetivo identificar que percentual de dívidas da empresa corresponde às de curto prazo. Pessoal, a rigor, dívidas de curto prazo para a empresa não é negócio, tá? Não é negócio. Por que não é negócio? Porque dívida de curto prazo, a tendência é a empresa descapitalizar. Tá? O que é descapitalizar? É ela ficar sem liquidez. Então, por exemplo, com muita dívida de curto prazo, imaginemos que nós temos dívidas de 30 dias, por exemplo. Isso é dívida de curto prazo. Ou de 60 dias. Só que se eu tenho o hábito de vender, por exemplo, em 30, 60 e 90 dias, fazer muitas vendas a prazo, eu posso enfrentar um problema que não vai bater a receita com as saídas, né? Então vamos supor que eu venda muito a 60 dias, 30 e 60. Só que os valores que vão entrar em 30 e 60 sejam menores do que os valores de saída de curto prazo com endividamento dessas entradas, né? Então poderia ter um problema, tá? Problema de liquidez. Mas vamos lá, como é que é feito esse cálculo aqui? Passivo circulante, valores do passivo circulante, né? Tá? Então, veja, se é curto prazo, tem que analisar o passivo circulante. Dividido pelo passivo circulante, mais o ativo, mais o passivo não circulante. Então, é todo o passivo circulante dividido por ele, mais o passivo não circulante. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um passivo circulante 30.954, tá? E tenho um passivo não circulante de 20 mil. Somado esse 30.954 com os 20 mil, tá? Vão dividir o 30.954 por esse resultado, agora aqui vezes 100. Então, nessa situação aqui, meu endividamento é de 60,74%. Ou seja, de todo o endividamento que eu tenho na empresa, 60,74% é de curto prazo. É muito valor, tá? É, é, é um risco muito alto. Então, por isso que as empresas financiam a longo prazo, né? Financiam a longo prazo. Ou seja, a regra é não trabalhar com recursos próprios, né? Se conseguir financiar, se a empresa tiver uma saúde financeira boa, que consiga fazer uma boa negociação no financiamento, é o melhor negócio que tem, tá certo? E aí entramos no método do Pontes, tá? O método do Pontes, na realidade, foi desenvolvido dentro da indústria do Pontes, né? E, e esse método, ele associa o capital do giro, o giro da empresa, tá? E a margem do lucro, tá? Como forma de levantar, a margem como forma de levantar esse lucro, como forma de alavancar o lucro, tá? Então é importante para os acionistas e administradores conhecer a taxa de retorno sobre esses investimentos, certo? Então nós temos aqui a análise. Primeira coisa, vamos ver então a análise da rentabilidade pelo giro vezes a margem. Então, análise da rentabilidade pelo giro vezes a margem. Então, nós temos o giro do ativo, tá? O giro do ativo. Ele é formado pelas vendas
Ó, da onde é que vem as vendas? Vem lá da DRE. Então, agora, é o giro do meu ativo. Veja, o meu balanço patrimonial ele tem que se movimentar. Então, vamos lá. São as vendas divididos pelo ativo total. Então, vendas é conta da DRE. Aqui está sendo feito o cruzamento de duas contas, DRE com o balanço patrimonial. Então, vendas dividido pelo ativo total. Nesse exemplo aqui, vamos pegar 318.800 de vendas divididos pelo ativo total, que é 124.954. Então, aqui nesse caso, o giro do ativo foi 2,55 vezes, tá? 2,54, 55 vezes, certo? Lembrando, né, que o que nós estamos fazendo aqui é a partir de fotografias. Partir a fotografia, porque naquele momento o balanço patrimonial e naquele momento a DRE. Ora, se eu tenho que durante o ano foi vendido R$ 318.800 e eu tenho nesse momento, né, no mesmo período, no mesmo 31 de dezembro, tá? O ativo total de 124.954, ora, é porque entrou e saiu 2,55 vezes. Normalmente é estoque, né? Então, vendeu, entrou em estoque, vendeu, entrou em estoque, vendeu, certo? E aí a margem de lucro. Isso é o que a gente sempre faz, né? O lucro líquido dividido pelas vendas. E aquele lucro que até eu mostrei para vocês lá na DRE anteriormente, tá? Então, o lucro líquido, que é o resultado lá embaixo na DRE, dividido pelas vendas vezes 100. Então, nesse caso aqui, dá 14, nesse exemplo, né? 14,33%, tá? E aí vem, então, a análise do giro em relação à margem. Então, o método do Ponte ele vai cruzar essas duas fórmulas, tá? Identificando o retorno do ativo, que aqui está sendo reconhecido como RA, certo? Então, a taxa de retorno, então, é 2,55, que foi o giro, vezes a margem de lucro, vezes o lucro, que é 14,33, tá? Então, aqui a gente dá a ideia de verificar, certo? Que para gerar 14,33%, houve 2 vezes 55 vezes o giro, tá? Opa, saiu aqui. Então, será que se compartilhou sozinho, né? Mas era isso aí, tá, pessoal? Eu vou deixar uns exercícios lá para vocês, lá no Live, sobre esse conteúdo. Se já não estão lá, parece que eu já deixei bastante coisa lá. E vocês deem uma exercitada, tá? O que nós temos que fazer, as fórmulas estão aqui, os cálculos estão aqui, tá ok? E qualquer coisa, vocês chamem a gente lá no Live que a gente dá um retorno para vocês, tá? Eu acho que a coisa está indo legal, tá? Eu marquei lá a segunda avaliação para o final de julho, mas eu acho que eu vou antecipar a segunda avaliação para não ficar muito em cima da avaliação final. E até para vocês não ficarem muito próximos das avaliações das outras unidades, né? Tá ok? Então tá isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.